hora agora, fã de esporte, sejam todos muito bem-vindos na noite desta terça-feira, acompanhando o Sport Center na ESPN e também no Star Plus. A gente vai falar de Série A, Série B, futebol internacional, outros esportes, mas terminou agora, no sul do país, jogo, admito, mais agitado do que eu imaginava. Juventude e Corinthians ficaram no 2-2, eu estou nessa com o Elton Serra. Tudo bem, Elton? Boa noite para você. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, boa noite a todas e todos os fãs de esportes. Uma rodada aí que envolveu um jogo de Série A e muitos jogos de Série B para a gente falar aqui no Sport Center, porque reta final de campeonato de pontos corridos traz sempre emoção, né, Felipe? Vamos falar desse jogo. O Corinthians ficou à frente do Juventude duas vezes, fez 1-0, depois o 2-1, mas não segurou a vitória. O que você achou da partida, Elton? Achei que o Corinthians fez um bom primeiro tempo, foi uma equipe até mais ousada na escalação, né? O Vitor Pereira sem o Fausto Vera, já há um tempo sem o Maicon, ele preferiu colocar o Juliano, o time jogou meio que num 4-1-4-1, mais um jogador de armação, né, para ajudar o Renato Augusto. O time teve 70% de posse de bola no primeiro tempo, conseguiu fazer 1-0 e foi uma equipe que se esperava contra o Lanterna do campeonato, só que aí no segundo tempo as coisas mudaram, né? A gente está vendo aí o gol do Juliano, que justamente entrou para fazer o papel de armador, mas muitas vezes no primeiro tempo entrou na área e parecia que o Corinthians caminharia para uma vitória mais tranquila. Uma equipe que jogou, né, com a equipe principal. Era natural que o Vitor Pereira fizesse isso, enfrentando o Lanterna do campeonato, levou todo mundo para Caxias. Imaginava que contra o Atlético Paranaense, se o Corinthians vencesse o Juventude, aí certamente colocaria uma equipe alternativa contra o Atlético Paranaense para manter, né, a vantagem sobre um time que também está disputando ali o G4. Mas no segundo tempo, né, Oscar Ruiz entrou logo no primeiro minuto, acabou empatando o jogo. E aí o segundo tempo foi um pouco diferente, o Corinthians um pouco mais aberto, lembrou o Corinthians do jogo contra o Atlético Goianiense, né, que não foi bem há duas rodadas. O Juventude cresceu no jogo e o Oscar Ruiz junto com o Pita deram trabalho à defesa do Corinthians, né? A gente vê nos lances aí no segundo tempo como o Juventude apareceu muito mais, né, dentro da área, como teve mais oportunidades para poder fazer o segundo gol depois que empatou a partida. O Corinthians até reagiu 8 minutos depois, conseguiu fazer com o Yuri Alberto esse golaço de fora da área. De novo tomou as rédeas do jogo. Algumas mudanças feitas pelo Vitor Pereira também pensando na final em dosar alguns jogadores. Ele acabou tirando inclusive o Roger Guedes, né? E com isso o time ficou sem válvula de escape, principalmente pelo lado esquerdo, no 1 contra 1, jogadas individuais. Isso faltou no segundo tempo, mas mesmo fazendo 2-1 parecia que o Corinthians caminharia, né, para mais uma vitória no campeonato, mas uma falha defensiva aí fez com que o Juventude empatasse o jogo. Como resultado, olhando o adversário, não foi um bom resultado. Pensando, inclusive, em se manter no G4. Se o Flamengo vencer na rodada, o Corinthians sai do grupo dos 4 melhores e aí é obrigado a vencer o Atlético Paranaense na próxima rodada. Mas parece que não afeta muito pensando na final da Copa do Brasil. É um time que parece, Felipe, ter oscilado também por conta de muitas vezes tirar o pé pensando na final da Copa do Brasil, mas olhando para o Campeonato Brasileiro, poderia ter sido um resultado melhor. Um nome do Corinthians que repercutiu muito em redes sociais durante o jogo, autor do segundo gol, Yuri Alberto, a evolução dele nas últimas partidas, Elton. Foi um jogador que conseguiu encontrar junto com o Roger Guedes e o Renato Augusto o melhor encaixe nesses últimos jogos. E desse jogo contra o Juventude especificamente, né, ele ia muito para o lado esquerdo. A gente pega o mapa de calor aí do Yuri Alberto, caindo um pouco mais para o lado esquerdo para justamente se conectar com o Roger Guedes. Isso aconteceu muito no primeiro tempo. No segundo tempo ele já praticamente ali sendo o único protagonista do ataque, teve que se movimentar um pouco mais, encontrar os espaços ali entre o lateral direito, né, e o zagueiro direito do Juventude, ou seja, saindo um pouco mais da área. Conseguiu fazer o gol, inclusive, naquele setor do campo, né, trazendo um pouco para dentro e batendo da entrada da área. É um jogador que vai ganhando confiança nessa reta final de temporada, pensando na final da Copa do Brasil. Do ponto de vista individual, isso é uma boa notícia para a torcida do Corinthians. E para o Vitor Pereira, principalmente. Do ponto de vista coletivo, dá para perceber que ele só vai render mais
quando o Renato Augusto estiver próximo, quando o Roger Guedes estiver próximo, porque quando a gente viu que quando isso não aconteceu, o Yuri Alberto passou a ser apenas mais um jogador dentro de campo. Elton, você comentou na sua outra resposta, na sua outra análise, essa questão da Copa do Brasil. O que o Corinthians melhorou do último confronto com o Flamengo da Libertadores para essa final? O que o torcedor corintiano pode, mesmo que encare o Flamengo como uma grande força, imaginar que dá para competir com base nas últimas partidas? Felipe, eu acho que a melhora foi muito mais em ver um Corinthians ocupando mais o campo de ataque. O Vitor Pereira, muitas vezes, e principalmente nos grandes jogos, optou por jogar com linhas com bloco baixo, né, linhas baixas, tentando sair nos contra-ataques e muitas vezes cedendo a bola para o adversário para que esse jogo pudesse ser executado. Então, o sistema defensivo ficava sobrecarregado, era um time que sentia dificuldades em defender, muitas vezes cedia para os adversários gols cruciais que acabavam fazendo com que o time perdesse o seu rendimento ao longo da temporada. Com a entrada do Renato Augusto, o time passou a ter mais a bola, tanto que nos últimos jogos tem sido protagonista, né, da posse, passou a ocupar mais o campo de ataque e passou a ter recomposição defensiva rápida também. Eu acho que isso se dá muito por conta do Fagner ter voltado e por ter menos partidas na temporada, talvez fisicamente suporte essa recomposição defensiva. O mesmo vale para o Fábio Santos, né, que muitas vezes revezou ali do lado esquerdo com o Piton. Isso vale também para o Fausto Vera, que se encaixando na equipe, passou a ser uma peça fundamental. Hoje, por exemplo, acabou fazendo falta. Então eu acho que foi um Corinthians que passou a ser um time mais protagonista do jogo, passou a ser uma equipe que tem mais ousadia de ocupar o campo ofensivo e também velocidade para se defender. Eu acho que essa foi a grande notícia, né, dos últimos jogos do Corinthians, trazendo essa relação das quartas de final da Libertadores para a final da Copa do Brasil na próxima semana. A gente já vai mostrar a classificação, mas para arrematar, do lado do Corinthians, qual a missão no Brasileirão, uma vez que a prioridade é a final da Copa do Brasil, e do lado do Juventude, para você, Elton, já era? Será rebaixado? O Juventude tem o pior futebol do campeonato, é uma equipe que ainda não deu mostras de que vai reagir. Acho que o segundo tempo até foi uma equipe nesse segundo tempo contra o Corinthians, foi um time que mostrou brilho, é um time que não se entrega, não é uma equipe desorganizada, é uma equipe que tem fragilidades técnicas que não permitem que o time sonhe com a permanência, né? Está muito distante aí do 16º colocado, então é uma equipe que, para mim, dificilmente, eu até falei isso no Sport Center na semana passada, a mesma probabilidade que o Palmeiras tem de perder o Campeonato Brasileiro é do Juventude escapar do rebaixamento. Então acho que as situações são bem parecidas. Para o Corinthians, o objetivo é ficar entre os 4 melhores. A gente falava isso com relação ao São Paulo. Não dá para garantir Libertadores apenas pensando na final da Sul-Americana. A derrota veio e o São Paulo vai ter que correr atrás no Brasileiro. O Corinthians não pode colocar todas as fichas na final da Copa do Brasil para ir para a Libertadores. É claro que as fichas são importantes para conquistar um título, e o título é muito importante, é um título importantíssimo da Copa do Brasil, mas ainda é um grande objetivo para esse time terminar entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada sendo aberta com esse Corinthians e Juventude. Palmeiras líder, 63, 10 pontos de vantagem para o Inter. Fluminense e Corinthians no G4 com 51, 48. Flamengo, 47. Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro, 43. O América, 42. Fortaleza e Botafogo fecham o top 10 com 37 pontos.